O investigador Tim Morozov estava em mais uma casa assombrada. Nesse local, anteriormente, ele já havia passado por momentos muito assustadores. E nessa nova visita, ele mais uma vez passou por momentos arrepiantes enquanto estava dormindo. Ele está deitado e de repente a coberta na qual ele está enrolado sai voando, como se tivesse sido puxada por alguém. E isso acaba acordando ele. Nesse momento, ele começa a andar pela casa e acaba sendo surpreendido por um objeto se movendo sozinho. Ele percebe aquele balde se movendo e acaba tendo a ideia de dar um chute naquele balde. E assim que ele faz isso, quase que de imediato, ele escuta um barulho que não sabe de onde está vindo. Ele não percebe, mas aquele barulho que ele escutou foi de uma escultura bizarra que caiu sozinha. E isso é como se fosse um aviso, pois a partir daí, as coisas iriam ficar cada vez mais assustadoras. Pois enquanto ele estava filmando uma pelúcia que estava ali em cima da cama, uma bola que estava em um outro cômodo começou a quicar sozinha. Enquanto ele estava ali observando aquela bola, começou a escutar um barulho dentro do guarda-roupa. Foi nesse momento que algo fez ele ficar super apavorado. A primeira coisa que ele escuta são barulhos no guarda-roupa. Assim que ele se aproxima, não demora muito tempo, para um pano preto sair voando de dentro daquele guarda-roupa. Nessa hora, ele sai correndo muito assustado e quase é atingido por aquele pano. Após isso ter acontecido, ele notou que alguns brinquedos antigos estavam se movendo por conta própria. E foi nesse momento que ele acabou sendo derrubado por uma força invisível. Médico. Após ser derrubado, ele decide encerrar a investigação por ali, talvez tentando evitar que algo pior aconteça. Um rapaz costuma comprar itens de venda de garagem para revender e assim levantar um bom dinheiro. No entanto, em um certo dia, ele havia acabado de chegar com uma caixa que ele encontrou em uma dessas pechinchas. Mas enquanto ele estava ali no computador, anunciando aqueles itens, ele percebeu que algo estranho estava acontecendo. Dude, I swear this box just fucking moved on its own. Should we do that again? Oh shit! Ele decide começar a filmar ao perceber que a caixa havia se movido. E enquanto ele filma, acaba presenciando a caixa se movendo mais uma vez. Ele até se aproxima daquela caixa, mostrando que não tem nada demais ali dentro. É apenas uma caixa com itens antigos. E uma boneca muito bizarra.
No entanto, as coisas começam a ficar cada vez mais estranhas. Ele guardou aquela boneca no armário, só que ele começou a perceber algumas batidas muito estranhas naquele armário. Ele se levanta e vai até o armário. Quando abre, não encontra nada, a não ser aquela boneca dentro da caixa, do jeito que ele havia colocado. Só que não para por aí. Parece que a presença dessa boneca está trazendo uma energia muito estranha para a casa dele, e coisas bizarras têm se tornado rotina. Ele estava no quarto, quando de repente, presenciou algo muito bizarro acontecendo. So I'm playing video games at my desk and I just heard the guitar play itself and it moved, I swear. Let's see if it does it again. What was that? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Em uma outra ocasião, ele presenciou algumas camisas se movendo sozinhas dentro do guarda-roupa onde a boneca está. Or do I just move the shirt in the closet? Hey, if you can hear me, just move it again. Em um outro dia, ele escutou a torneira do banheiro aberta, então ele prontamente foi até lá para fechá-la. Mas quando chegou, percebeu que havia uma presença ali com ele. If you're in here, can you move the curtain again? Alright. Do you want me to leave? Ele fecha a torneira e percebe que a cortina do box está se movendo. Ele até chega a puxá-la e não tem nada ali atrás. Ao perceber isso, ele tenta se comunicar e acaba obtendo resposta, pois a cortina se move mais uma vez. Se eu fosse esse cara, se livraria dessa boneca o mais rápido possível. Um rapaz decidiu ir até um cemitério levando um tabuleiro Ouija para tentar contato com algum espírito. Não preciso nem dizer que isso é uma péssima ideia. Nessa noite, enquanto ele estava ali tentando contato, algumas coisas fugiram do controle. Até parecia que algo estava tentando dizer para ele sair dali. Ele estava tentando comunicação, mas de repente, o alarme do carro dele disparou sozinho. Assim que isso aconteceu, ele quebrou a regra mais importante. Ele se levantou e tirou a mão do ponteiro sem se despedir. E a partir daí, algumas coincidências muito estranhas aconteceram. Why is it going to no? It said no. It said no. You're like, yo, the camera's moving. Yo, bro, the camera's moving. Bro, I'm leaving, bro. A primeira coisa que acontece é que a câmera dele começa a se mover sozinha. Ele fica um pouco desconfiado, levanta, ajeita a câmera e volta a tentar contato. Mas para piorar, o alarme do carro dele mais uma vez dispara. E assim que isso acontece, a câmera dele mais uma vez cai no chão. What's going on, bro? Enquanto ele está ali ajeitando a câmera,
O ponteiro do tabuleiro Ouija se move sozinho. See if the wires got messed up. Depois disso, a câmera caiu mais algumas vezes e o alarme do carro também foi disparado. Vendo isso, ele ficou tão assustado que foi para dentro do carro. E quando ele criou coragem para sair, presenciou o tabuleiro Ouija se movendo sozinho, e isso fez ele correr novamente. Bro. Oh my fucking god, bro. Quando ele voltou para o portão do cemitério, ele não encontrou mais o tabuleiro Ouija. No entanto, dentro do cemitério havia uma fumaça, e isso chamou a atenção dele. Então ele decidiu pular o muro, e quando chegou lá, encontrou o tabuleiro totalmente queimado. Ao ver isso, ele percebeu que era hora de sair o mais rápido possível de dentro daquele cemitério. Mas você o que acha? Seria apenas coincidências ou realmente esse rapaz presenciou eventos sobrenaturais? Em uma noite normal, todos estavam dormindo e essa mulher decidiu descer até a cozinha para pegar uma bebida. No entanto, nessa noite, ela iria vivenciar algo muito assustador, que até hoje causa arrepio só de lembrar. Enquanto ela estava na cozinha, escutou uma voz que ela acredita ser sobrenatural. Enquanto ela está ali na geladeira pegando uma bebida, ela escuta uma voz que parece ser um sussurro e até chega a olhar, mas continua o que estava fazendo. Só que logo depois, ela novamente escuta uma voz e dessa vez acaba chamando a atenção dela, pois mesmo que não dê para entender, parecia realmente alguém falando alguma coisa. Ao escutar isso, ela fica olhando, talvez tentando encontrar alguma explicação, e como não encontra nada, ela decide subir as escadas e ir para o quarto, pois qualquer pessoa em sã consciência faria a mesma coisa. Seria isso a voz de um espírito? Ou será que isso tem alguma outra explicação? Uma família estava tranquila em sua casa, mas de repente notaram uma coisa que acabou deixando eles um pouco pensativos. A casa deles possui um sino de porta. Para quem não sabe, os sinos de porta servem para proteção e para afastar energias negativas. E eles tocam sempre que alguém entra ou sai da casa. Naquela noite, eles escutaram o sino tocar, mas o bizarro disso é que ninguém estava entrando ou saindo da casa. I heard the bell. Did you move the bells at all, Olivia? Huh? Did you move the bells? No? I heard the bells ring. Na filmagem vemos um garoto que está ali em pé na sala, e de repente se escuta o barulho dos sinos de porta. Ao escutar isso, a dona da casa vai até a porta e logo percebe que não tem ninguém. Daria para pensar que teria sido alguém que bateu na porta e saiu correndo. No entanto, a câmera do lado de fora filmou o exato momento em que aqueles sinos balançam e na filmagem não aparece ninguém. O mais bizarro não é apenas o barulho dos sinos, mas sim o barulho da porta, parecendo até que alguém forçou a porta tentando entrar na casa. E pelo que parece, os sinos fizeram a sua função, que é proteger a casa. Um homem, sua esposa e filho estão morando há aproximadamente 6 meses em um apartamento. No entanto, ultimamente, eles vêm notando algumas coisas bizarras acontecendo, objetos fora do lugar,
portas que batem sozinhas e, o pior de tudo, muitas atividades estranhas no quarto do filho deles. E esse é o motivo pelo qual eles decidiram se mudar dessa casa. Certo dia, o marido estava no apartamento organizando algumas coisas e decidiu começar a gravar, após perceber uma sequência de eventos muito estranhos. But I can hear the toy playing, and it was not on before. It is playing right now, and I don't know why it's playing right now. I didn't leave it on, but even if I did leave it on, like I'll turn it off. Even if I did turn it on, it wouldn't automatically play. You'd have to, even if I brush over the keys, it doesn't really go. So you'd have to really press the button and make it go. And it was not on, and it turned on, and I could hear it. And that's why I started recording. And now that I'm looking around, there's stuff knocked over. There's plants knocked over. There's fake plants knocked over. There's books on the ground. The wipes are on the floor. I don't know what is going on. And there is no one here. I am here by myself. There is nobody here. I'm here by myself. I'm in the father's closet right here. I'm just trying to debunk everything. There's nothing here. Did you see that? There's nothing here. Did you see that? Am I insane? Am I insane? No vídeo ele está gravando e contando sobre as coisas que ele vem presenciando na casa. De repente, enquanto ele está no quarto do filho observando alguns livros caídos e outros objetos fora do lugar, ele percebe uma sombra passando na janela. Na mesma hora, ele sai correndo em direção à sacada, mas como vemos, ao chegar lá, não encontra ninguém. O mais bizarro é que essa sacada fica a aproximadamente 5 metros de altura, o que tornaria impossível alguém ter saído dali tão rápido assim. De qualquer forma, a família está tão assustada que decidiu se mudar, na esperança de se livrar dessa presença que vem os assombrando. Um corretor costuma fazer vídeos para divulgar as casas para seus futuros clientes, e as casas que ele divulga, em sua maioria, ficam no Japão. Em um de seus vídeos, ele estava divulgando uma dessas casas, só que enquanto ele gravava, uma coisa foi notada no vídeo, e muitos acreditam ser uma presença fantasmagórica. Here's what $760 gets you in Fukuoka, Japan. Now today we have a classic Japanese home, starting with a very nice tatami room. This house will run you a monthly rent of 12 man. This 4-bedroom home is in a wonderful location. Ele começa a gravar falando sobre as qualidades da casa, e não demora muito tempo para uma sombra passar. E assim que ele filma na direção de uma das divisórias, é possível ver uma silhueta que está ali parada. O mais estranho é que aparentemente ele não nota nada, e logo vai naquela direção. E quando ele filma lá atrás, não aparece ninguém. Bem, pelo menos ninguém que possamos ver, pois o que quer que seja aquela coisa já desapareceu dali. Essa casa está sendo alugada por $760. E nos comentários, muitos estão perguntando se o fantasma também está incluído no pacote. Uma mulher que coleciona bonecas acordou no meio da noite e ficou muito assustada com o que presenciou, pois uma de suas bonecas estava tocando sozinha, e eram 2 horas da madrugada. Esse vídeo se tornou viral com mais de 13 milhões de acessos. Além do mais, é uma cena muito bizarra de se ver. Imagine só você estar dormindo e do nada acordar com uma boneca tocando sozinha perto de você. Algumas pessoas disseram que isso está acontecendo porque a pilha está fraca, e essas bonecas costumam fazer isso quando a pilha está acabando. No entanto, um detalhe nesse vídeo deixou as pessoas muito assustadas, pois em alguns momentos temos a impressão de que essa boneca, além de estar tocando, também está piscando na escuridão do quarto. Agora me diga o que você faria se acordasse no meio da noite e se deparasse com uma cena como essa. Pessoal, esses são os vídeos mais recentes aqui do canal, e estão muito bons e vale a pena conferir. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para ajudar o canal e considere se inscrever se não for inscrito. Tamo junto, um grande abraço a todos!